Meu nome é Pedro Henrique Lima, estou aqui de frente com o senhor Afonso Luiz Bretas, presidente do Sindicato Rural, e vim aqui, senhor... Boa tarde, senhor Luiz. Gostaria de saber um pouco sobre a história do Sindicato Rural. O senhor tem uma história para contar para nós? Temos uma história sucinta, né? Até a Revolução de 64, nós tínhamos associações rurais, mas a Revolução Militar, ela quis, digamos assim, fazer uma organização da sociedade. Para quê? Para ter um canal de comunicação, certo? Então ela exigiu que quem tivesse associação não pudesse ter mais associação, mas fosse substituído por sindicatos rurais, que está todo embasado na lei trabalhista, na Constituição Federal, etc, etc. Né? Ou seja, que legalizasse isso aí, porque é um canal legal de negociação, de comunicação do governo com a sociedade, né? De acordo com cada categoria. Então você tem sindicato dos trabalhadores, você tem dos comerciários, você tem dos produtores rurais, você tem assim sucessivamente, né? Dos metalúrgicos. Muito bom, né? bacana. Cada categoria você tem um canal de comunicação com o governo. Então esse é o grande objetivo dos sindicatos, certo? Essa que é a principal função do sindicato. É o canal de comunicação, né, entre aquela categoria e o governo. Ah, sim, muito bom. Muito bom, senhor Afonso, aprender um pouco, saber um pouco sobre isso. Como tem colaborado na vida dos produtores rurais? Muito. Você foi mais ou menos em 1950, né, que o governo exigiu que houve a fundação dos sindicatos, que saiu da associação rural e se transformou em sindicato. E de lá para cá o sindicato tem se organizado e procura representar os interesses dos produtores rurais. Sim. Certo? Assim como a negociação também com os sindicatos dos trabalhadores rurais, que se faz as convenções trabalhistas, faz a negociação de como que vai ser, as obrigações de cada um, de cada categoria. Principalmente isso aí, e atende também as reivindicações dos produtores rurais. Por exemplo, quando há uma grande seca, né? Uma demanda nesse sentido, uma demanda de comunicação, vem através do sindicato que está representando uma categoria, não é uma pessoa só que está solicitando, demandando. Sim, desde quando, senhor Desde Afonso? 50. Houve muitos, desde 50 até esse ano, 2016, o nosso ano, houve muitos crescimentos. Quantos presidentes tem aqui na nossa cidade? Qual foi o crescimento que teve? O senhor poderia... Você está falando do sindicato? Isso. Não, o crescimento na área rural. Pois é, não é talvez a palavra mais adequada, não é o crescimento, mas você fala agregação de produtores, a congregação de produtores. Isso mesmo. Na nossa jurisdição, nós temos a nossa área, né, de ação, porque todo sindicato tem a sua área de ação, o número de cidades. Nosso sindicato é composto por 3 cidades, incluindo o Governador Valadares. Então é uma região muito grande que dá em torno de 4.800 produtores rurais. As associados bem mesmo, ampla, né? Hoje nós temos em torno de 600 associados. Já tivemos mais que isso, igual eu já te falei, em torno de 1.200. Mas, digamos assim, o produtor rural de certa forma é resistente, né? Ele, talvez até por ignorância, de não saber qual que é a função do sindicato rural, ele não tem um interesse maior sobre o sindicato. Hoje, inclusive, nós estamos com um programa que é levando o sindicato às nossas extensões de base, que são as cidades, mostrando o que é o sindicato e para que serve o sindicato. Certo? Para poder divulgar qual o trabalho que o sindicato faz e ao que ele se presta.
Muito bom. Gostaria de saber também, senhor Afonso, quais as principais dificuldades para que os sindicatos rurais possam desempenhar suas funções? Na realidade, normalmente a maior delas, uma delas que eu acho que é de todo mundo, é financeira. Porque à medida que você quer prestar mais serviço, você gasta mais também. Né? É verdade. Você quer ampliar a sua gama de serviços, você quer fazer uma propaganda, um leilão, uma festa para poder agregar os produtores, você tem que fazer na realidade um investimento, isso custa. Essa crise... O custo operacional a cada dia que passa é alto, aumenta mais. Essa crise que o Brasil está vivendo chegou a atingir muito? Atingiu, com certeza, porque hoje nós temos um número de associados inadimplentes, né? Alguns que às vezes nunca deixaram de pagar, hoje estão deixando de pagar porque estão cuidando das suas necessidades em primeiro lugar. Mas, mesmo assim, o número de associados nossos tem crescido. Muito bom. Infelizmente, todos foram atingidos, né, por essa crise. Nós todos. Sr. Afonso, o senhor poderia contar para nós, falar um pouco quais os tipos de serviços prestados pelos produtores rurais? Olha, é até difícil para eu te falar tudo de cabeça, mas assim de imediato, digamos o seguinte: o serviço que nós mais fazemos aqui é a extração de guia para os produtores rurais aqui dentro. E nós temos aqui também um posto de serviço da CREG Rio Doce, que já paga a taxa dele aqui dentro mesmo, entendeu? Pode fazer algum depósito, algumas operações podem ser feitas aqui dentro mesmo. Para quê? Para ele ganhar tempo, ele não tem que enfrentar fila de banco, nem nada, certo? Agora, esse é um dos grandes trabalhos. A gente tem alguns convênios com clínica médica, odontológica, com alguns advogados, né? E além do mais, é o seguinte: nós temos mais de 20 e tantas comissões na área social que a gente representa. Por exemplo, nas questões de meio ambiente, a gente participa do CBH Doce, do Comitê da Bacia do Suaçuí, do CODEMA, o Conselho de Política Ambiental Municipal. Nós participamos do COPAN, né, o Conselho de Política Ambiental Estadual. Nós representamos a Federação da Agricultura nesse conselho. E assim sucessivamente, diversos outros conselhos municipais, da criança, do idoso, etc. E tal. A gente tem uma permeabilidade de talvez mais de umas 20 comissões, aonde que nós estamos integrados na sociedade. Nós, os sindicatos rurais, somos como as prefeituras são para o governo. Nós temos, superior a nós, tem a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que congrega 380 e tantos sindicatos, aonde são levadas todas as reivindicações estaduais, flui tudo para lá. E dessa federação estadual, aliado e congregado com todas as federações dos outros estados, se constituiu a Confederação Nacional da Agricultura, que é o que trabalha no nível federal. Nós trabalhamos mais em nível municipal, levamos para o nível estadual, que é a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, né, que fica em Belo Horizonte. Nós também fazemos parte lá na diretoria como vice-presidente, lá na federação. Em Belo Horizonte? Belo Horizonte. E, por sua vez, a federação faz parte da Confederação Nacional da Agricultura. Então, esse é um verdadeiro canal da comunicação, digamos assim, do agronegócio brasileiro com o governo federal. Tá certo? Aqui mesmo nós temos diversas comissões, igual a Comissão Técnica de Leite, Comissão Técnica de Corte, da Pecuária de Corte. Em outras regiões onde tem outras atividades, como café, ou a soja, ou o milho, também tem as comissões pertinentes que se agregam lá na Federação da Agricultura, que por sua vez leva as reivindicações, os problemas
em nível federal através da Confederação Nacional da Agricultura. Certo? Essa é a estrutura sindical. Ah, sim, interessante saber disso, porque às vezes, né, nós não vemos esses... A sociedade às vezes não sabe que a gente está estruturado dessa forma. Igual a área ampla aqui ao nosso redor, aqui através de cultura, qual a maior atividade? Aqui é pecuária de corte e leite, que predomina. Que predomina? É de corte. Sempre predominou e ainda continua predominando. Já está aparecendo algumas outras atividades na área de horticultura, da bananicultura. Já tem alguns produtores trabalhando nessa área, tá diversificando a atividade. Certo? Ah, muito bom. Isso é até para o nosso crescimento. Tem também o eucalipto, alguns pontos aí que trabalham o plantio, a silvicultura, que é o caso do eucalipto. Algum ou outro aí também tem a seringueira, né? Muito pouco, mas tem. Não é assim uma quantidade representativa, mas já existe, já está havendo diversificação. Mas o forte... A pecuária de corte e leite. Corte e leite. É muito bom. O senhor tem mais alguma coisa para falar para nós? Não, eu estou lembrando agora no momento, é isso mesmo. A gente muito agradece obrigado a você pela atenção. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, senhor Afonso. Tenha uma boa tarde. Você também.